Então, boa noite, pessoal. Dando continuidade à nossa disciplina aqui de tópicos especiais em redes de computadores, hoje, na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre endereçamento IPv6, tá? Eu até inicialmente ia dividir essa aula em duas, mas a gente vai conseguir ver ela hoje, tá? Porque é praticamente só teoria, então dá para a gente terminar ela tranquilamente, tá? Então, a gente vai ver um pouco mais sobre mudanças em relação ao IPv4, né? IPv6 em relação ao IPv4, o tipo de notação do endereço IPv6, regras de abreviação, estrutura do endereço e alguns tipos de endereços também do IPv6, tá? Que são novos em relação aí ao IPv4. Então, eu já coloquei aqui o PDF da aula de hoje e também exercícios aqui teóricos, que é bem simples também, que é em relação aqui aos tipos de endereço IPv6 e também sobre as regras de abreviação do IPv6, tá? Provavelmente alguns de vocês muitas dessas coisas a gente vai falar que vocês já viram, tá? Em outras disciplinas, aí o Clóvis, o João, que já fizeram outras disciplinas da quarta e quinta fase, tá? Aqueles que são da segunda fase, de repente, não viram ainda, tá? Qualquer dúvida aí é só perguntar, ok? Então, começando aqui, pessoal, falando sobre mudanças em relação ao IPv4, né? Do IPv6 em relação ao IPv4. As mudanças mais marcantes são o formato de escrita, né? Notação. No IPv4 a gente escreve com decimal pontuado, enquanto no IPv6 a gente escreve com dígitos hexadecimais, utilizando 2 pontos, né? Para separar os octetos, os duoctetos. E também a estrutura do endereço, né? Que agora é 128 bits, enquanto no IPv4 são 32 bits. E apesar do endereço IPv6 ser de 128 bits e do IPv4 32, tá? Isso é 4 vezes maior, né? O endereçamento IPv6 não representa apenas 4 vezes a quantidade de endereços IPv4. A gente já viu na aula passada que o número de endereços IPv6 é praticamente, vamos dizer assim, infinito, né? Então, só para ter uma ideia, se o mundo tivesse 10 bilhões de habitantes, cada habitante do mundo poderia ter 3,4 vezes 10 na 27 endereços IPv6, tá? Em outras palavras, seria 3, 4 e 27 zeros à direita aqui, tá? Então, é um número realmente gigantesco de endereços IPv6, tá? Então, essas são as duas principais mudanças, né? Em relação à estrutura do endereço. Falando sobre a notação do endereço IPv6, ele é escrito em hexadecimal, né? Base 16, então a gente usa caracteres hexadecimais, lá que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e A, B, C, D, E e F. Ele é dividido em 8 grupos, de 16 bits cada, né, que a gente chama de deca, hexateto ou duocteto, e como eu falei anteriormente, ele é separado pelo caractere 2 pontos, né? Então, aqui um exemplo, 2001, 2 pontos, 0 DB8, 2 pontos, CAFE, 2 pontos, 000, 2 pontos, 8E70, 2 pontos, 5AFF, 2 pontos, FEEE, 2 pontos, 10AC. Então, aqui um exemplo de endereço IPv6, tá? Na representação do endereço, é indiferente a gente utilizar letras minúsculas ou maiúsculas. Então, tanto faz a gente escrever as letras em minúscula, ou, como aqui embaixo, em maiúscula, tá? Ou até fazer uma mistura entre ambas, tá? No mesmo endereço. Não tem problema nenhum. A gente pode escrever, então, de qualquer forma. Mas eu recomendo sempre escrever ou minúscula ou tudo maiúscula, né? Não misturar maiúsculas e minúsculas, porque daí às vezes fica até difícil a gente ali ler o endereço, tá? Mas não teria nenhum problema, seria aceito esse endereço com letras maiúsculas e minúsculas misturado na configuração de qualquer equipamento, tá? E normalmente, então, a gente escreve os endereços em caracteres minúsculos. No entanto, então, qualquer combinação entre maiúsculos e minúsculos é válido, né? É permitido. Então, como eu falei, eu posso escrever aqui, ó, um B minúsculo, um D maiúsculo, um CA minúsculo, um F maiúsculo, um A maiúsculo, 2F minúsculo, tá? Então, tudo isso aqui é válido, mas, então, por padrão, tentem sempre escrever aí tudo em letras minúsculas, ok? E por que a gente utiliza a notação decimal, hexadecimal, desculpa, ao invés da notação binária, né? É bem óbvio, né? Porque imagina a gente ter que escrever um endereço em binário, IPv6, que são 128 bits. Então, eu teria que escrever 128 caracteres, sequência de 0 e 1. Seria praticamente impossível, né, de trabalhar com isso. Então, para reduzir o tamanho do endereço, a gente transforma esses bits em caracteres hexadecimais. Então, a gente vai ter uma melhor compreensão e menor quantidade de caracteres para representar o endereço. Uma coisa muito importante é sobre as regras de abreviação, que é para a gente tornar os endereços IPv6 mais curtos, né? Para quando a gente for configurar no equipamento, por exemplo, a gente não ter que escrever todos os 32 hexadecimais, tá? Então, para auxiliar na redução do tamanho da escrita do IPv6, existem duas técnicas ou regras, tá? A primeira regra, os zeros à esquerda
no mesmo quarteto ali, no mesmo duocteto, né, que seria o conjunto de 4 hexadecimais, a gente pode omitir esses zeros à esquerda. E a segunda regra é que sequências contínuas de zeros, tá, podem ser substituídas por 2 pontos, 2 pontos. No entanto, essa regra só pode ser aplicada uma única vez em todo o endereço. Então, por exemplo, como é que eu abreviaria, né, o endereço IPv6? 2001 0DB8 00000000000000000B1. Então, a primeira regra diz o quê? Que zero à esquerda eu posso, aqui, ó, omitir os zeros. Então, vou fazer o quê? Vou pegar da esquerda para a direita, dentro de cada quarteto de hex aqui, né, como a gente chamou ali antes do octeto, eu vou omitir os zeros à esquerda. Então, esse zero aqui eu posso omitir. Esses 3 zeros aqui também posso omitir. Eu vou deixar somente um, tá? Dentro de cada aqui quarteto. Vou omitir esses 3 zeros também. Mais esses 3 zeros. Mais esses 3 zeros. Mais esses 3 zeros. E mais esses 2 zeros aqui. Então, a primeira regra me diz isso. Zeros à esquerda eu diminuo, tá? Eu omito, desculpa. Só que daí, quando a gente tem uma sequência aqui de 4 zeros, tá? A gente sempre deixa um zero para não deixar isso aqui sem nada. E qual é a segunda regra? Eu posso tirar uma sequência contínua de zero, ou alterar, né, modificar, substituir por 2 pontos, 2 pontos. Então, toda essa sequência aqui que eu vou ter de 1 zero aqui, 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 eu posso substituí-la por 2 pontos, 2 pontos. Então, no final, meu endereço ficaria 2001 DB8, 2 pontos, B1. Tá? Que seria isso aqui. 2001 DB8, 2 pontos, B1. Então, é bem simples. Zeros à esquerda eu omito, e depois eu vejo se tem alguma sequência de 2 ou mais zeros. Tendo essa sequência, eu substituo essa sequência de zeros por 2 pontos, 2 pontos. Tá? Nesse caso aqui, como a sequência era bem grande, né, eram 5, na verdade, que quartetos aqui, a gente modificou, né, substituiu tudo isso aqui por 2 pontos, 2 pontos. Então, ficou um endereço bem menor, né? E isso aqui, esse endereço aqui reduzido, equivale exatamente a esse endereço aqui grandão, tá? Então, claro que na prática a gente sempre vai tentar usar o endereço de forma reduzida. Para fazer o caminho inverso, como é que a gente faria? Onde tem 2 pontos, eu vou colocando um zero, 2 pontos, um zero, ou seja, vou colocando zeros, né? Até a gente completar aqui os 8 do octeto, né? Lembrando que o hexadecimal ele tem 8 conjuntos aqui, né? De 4 hexadecimais cada. Então, eu vou completando até ter 8 conjuntos, e depois eu vou completando dentro de cada conjunto, de cada quarteto, zeros à esquerda, até que cada quarteto aqui tem exatamente 4 caracteres, né? Então, o resultado seria isso aqui, ó. Então, inicialmente, esses 2 pontos, a gente colocaria aqui um 0, 2 pontos, outro 0, 2 pontos, outro 0, 2 pontos, outro 0, 2 pontos, outro 0, tá? Para quê? Para completar os 8 quartetos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E depois, fazendo ali a regra inversa ali, a gente vai colocar zeros à esquerda, né? Vou adicionando zeros à esquerda até que cada quarteto tenha 4 caracteres hexa. Então, eu colocaria esses 2 zeros aqui, esses 3 zeros aqui, mais esses 3 aqui, esses 3 aqui, esses 3 aqui, esses 3 zeros aqui e, por fim, esse 0 aqui. E isso, então, eu teria novamente o endereço completo, né? Só fazer o caminho de volta. Aqui um outro exercício de abreviação. Ó. Como é que a gente poderia abreviar? Omito zeros à esquerda aqui, zeros à esquerda aqui, zero à esquerda aqui, zero à esquerda aqui e zero à esquerda aqui. Como eu falei anteriormente, a gente só pode usar uma vez a segunda regra, né? Que é substituir uma sequência de zeros por 2 pontos, 2 pontos. Então, a gente sempre vai pegar a maior. Então, qual é a maior sequência? Essa da direita aqui, né? Que eu tenho 3 zeros em sequência, aqui eu tenho só 2. Então, eu vou substituir esses 3 zeros em sequência aqui por 2 pontos, 2 pontos. E esse aqui vai ficar 0, 2 pontos, 0, tá? Vai ficar aqui dessa forma, ó. 2001, 0, 2 pontos, 0, café, 2 pontos, 2 pontos, que equivalem a essa sequência toda aqui. 2 pontos, CA, 5A. Tá? Ah, professor, eu não posso pegar esses 2 zeros e substituir por 2 pontos? Não pode. Tá? É somente uma vez, a gente sempre pega o maior. Se for o mesmo, se eu tiver 2 aqui, sequência de 2 zeros aqui e 2 zeros do outro lado, por exemplo, posso escolher qualquer uma, tá? Tanto faz. Mas sempre que tiver uma maior, a gente pega a maior. Então, por que a gente não vai utilizar a segunda regra mais de uma vez no endereço? Tá? Então, se a gente voltar com esse exercício anterior... É muito grande aqui, peraí, deixa eu baixar aqui. Voltando ao exercício anterior, se a gente for ver aqui, ó, se eu usar 2 pontos, 2 pontos 2 vezes, ou seja, eu substituir as duas sequências de 0 por 2 pontos, 2 pontos, eu não sei, então,
voltar para o endereço completo, né? Eu não sei se esse endereço corresponde a esse endereço aqui, que tem duas sequências de zeros aqui, e mais 3 aqui, quartetos de 0, ou se eu, aqui que são os 3 quartetos de 0 e aqui os 2 quartetos de 0, tá? Então, se eu usar dois pontos mais de uma vez, tá? Eu crio uma ambiguidade, então eu não consigo voltar para o endereço completo. Então, por isso a gente não pode usar a segunda regra mais de uma vez, tá? Então, a gente nunca usa os dois pontos mais de uma vez no endereço IPv6. Se vocês forem tentar aí na hora de configurar um equipamento, enfim, vocês vão ver que vai dar erro, tá? Então, ao aplicar a segunda regra mais de uma vez, a gente gera uma ambiguidade. Então, é a impossibilidade de descobrir qual era o endereço completo antes da abreviação, ok? Tranquilo? Entenderam como é que se abrevia? Sim. Pessoal, aqui ó, tem um exercíciozinho para depois vocês fazerem em casa, tá? Mas é bem tranquilo. E claro, tem as duas regras, mas depois vocês vão fazer de cabeça, né? Já vai ser algo automático fazer aí a redução dos endereços, tá? Também naquele exercício lá no SIGA também tem lá um ou dois exercícios sobre abreviação. Tranquilo até aqui? Alguém quer? O João, o Jonas? Não sei quem mais saiu, o Miguel também, acho que tá? Não, o Miguel saiu. Tranquilo? Então tá. Falando um pouco da estrutura do endereço IPv6, então, pessoal. No IPv6 foi mantido o mesmo princípio hierárquico do IPv4, ou seja, tem uma parte do endereço, né, que vai identificar a rede, que é o prefixo, que são os bits iniciais, e a segunda parte do endereço vai identificar um host dentro da rede, que é o sufixo, né? Que seriam os bits lá finais. No IPv4, a máscara de rede determinava a fronteira entre o prefixo e o sufixo, né? Exemplo 255, 255, 255.0, ou pela notação CIDR/24. Já no IPv6, a máscara de rede deixa de existir e a gente é obrigado a utilizar, então, a notação CIDR, né? Que são os prefixos. Por exemplo, /64 ou /48. E na prática, a forma de se trabalhar, então, com o planejamento de endereçamento IPv6, ele é diferente do IPv4. Porque lá no IPv4, a gente sempre se preocupava, né, com a quantidade de endereços disponíveis, né? Então, a gente verificava a quantidade de hosts necessários em cada subrede para depois determinar o prefixo da rede, né? A gente sempre tentava otimizar a alocação de endereço IPv4. Então, por exemplo, eu tenho uma rede lá com 200 máquinas, eu vou usar lá um /24, não vou usar um /16 para gastar endereços IPv6 sem necessidade, né? Então, a gente sempre tinha essa preocupação de otimizar o endereçamento IPv4. Por quê? Porque o endereço IPv4 ele é finito, né? E já se esgotou, então tinha essa preocupação. Com o IPv6, como é um número gigantesco, porque a gente pode, entre aspas, dizer que é praticamente infinito, não teria esse problema, tá? E no IPv6, necessariamente, todas as redes locais devem ser /64, independente da quantidade de máquinas. E a preocupação, então, com a quantidade de hosts nas subredes não existe mais devido à grande quantidade de endereço IPv6 disponível. Então, no IPv6, para planejar a alocação de endereço, né, a gente vai, então, só se preocupar na divisão do prefixo principal em vários outros prefixos para atender as operadoras de telecomunicações e as empresas. Então, é uma preocupação já a nível lá das organizações que fazem a distribuição dos prefixos de endereço para as empresas, depois para os ISPs das empresas, né? E aí, então, não tem mais aquela preocupação do usuário final ali, ou da empresa em si, ficar se preocupando com poupar endereço, tá? Então, aqui, por exemplo, a estrutura do endereço, a gente tem aqui o prefixo do provedor, que seriam 48 bits iniciais aqui, tá? Esse exemplo 2001, 0db8, 2.café. Então, essa parte aqui seria aquilo que vem lá da IANA, que passa pelo NIC-BR, o NIC-BR passa para os provedores de internet, por sua vez, o provedor, por exemplo, dará um /48 para uma empresa, tá? Ou até para um usuário final. E aí, o usuário final vai ter mais 16 bits aqui para criar subredes, tá? Então, são esses 16 bits aqui, depois dos 48 bits iniciais, que a gente utiliza para criar subredes com esse prefixo específico. E os últimos 64 bits é a porção de host, né? Que são, então, os equipamentos dentro da máquina. Então, nesse exemplo aqui, ó, o prefixo 2001 0db8 café /48, que, por exemplo, eu recebi do meu provedor de internet, ele deu origem aqui a uma subrede 2001 db8 café 2.001 /64, tá? Mas eu poderia aqui criar quantas subredes? 2 elevado a 4, né? Ou melhor, 2 elevado a 16. Por quê? Porque aqui, pessoal, não são números binários, são números hexadecimais, né? Então, eu tenho 16 bits para criar subredes. São 2 a 16, se eu não estou enganado, dá 65.536 subredes, tá? Então, do único prefixo eu consigo criar tudo isso de
subredes. Então, imagine eu como usuário final, recebo lá um prefixo desse aqui do meu provedor, eu consigo criar tudo isso aqui de subredes, tá? E cada subrede eu consigo alocar, né, 2 elevado a 64 máquinas, né, que é um número gigantesco de máquinas, ok? Então, realmente é um número de uma grandeza que a gente às vezes não tem nem noção, né, do quão grande é esse endereçamento IPv6, né, a quantidade de endereços que a gente consegue obter. Então, e outra coisa importante é que enquanto no IPv4 a gente acessava uma URL no navegador utilizando a forma http 127.001.2.8080 aqui nosso aplicativo, né, nossa aplicação. No IPv6 a gente tem que colocar aqui entre colchetes, tá, o endereço IPv6. Então a gente escreve o endereço IPv6 e coloca ele entre colchetes. Aqui a porta e a aplicação, o acesso é igual, tá? É só uma diferença entre um e outro. É só uma curiosidade. Agora, falando então na segunda parte sobre os tipos de endereço IPv6, no IPv4 a gente lembra, né, que tem 3 diferentes tipos de endereços associado à forma de comunicação em redes, que é o endereço unicast, que é 1 para 1, multicast 1 para muitos e broadcast 1 para todos. Já no IPv6 houveram algumas mudanças, tá? Então a gente tem unicast, que é a mesma coisa, 1 para 1, multicast 1 para muitos, e tem um ncast, que é 1 para 1 de muitos. Ou seja, eu poderia ter um grupo de máquinas com endereços Ncast, tá? O mesmo endereço Ncast, e eu quero atingir somente um deles, aquele que esteja mais próximo, por exemplo, tá? Então isso é algo novo no IPv6. E não existe mais endereços de broadcast, tá? No entanto, ainda a gente tem a possibilidade, né, óbvio, de enviar uma mensagem para todos os nós, tá? Mas o endereço específico de broadcast, como a gente tinha no IPv4 lá, que era o 172.100.100.255, que era sempre o último endereço válido da rede como broadcast, a gente não tem mais, tá? Isso não existe mais no IPv6. Então, ao invés de utilizar o broadcast, a gente vai utilizar um grupo nativo de natureza multicast, que a gente chama de multicast all nodes, que é o endereço FF02.2.1. Tá? Então, quando uma interface é ativada, todos os nós, obrigatoriamente, eles ingressam nesse grupo multicast all nodes. Tá? Então, toda interface ativa numa rede IPv6, ela faz parte desse grupo multicast all nodes. Tá? Então, com esse grupo multicast, a gente consegue enviar uma mensagem, então, que atinja todos os nós da rede, como a gente fazia antes no broadcast IPv4, tá? Então, lembrando que aqui esse endereço é FF02 e esse 2 pontos é uma sequência de zeros e o último dígito lá igual a 1. E para o funcionamento das redes IPv6, baseadas em IPv6, a comunicação multicast ela é obrigatória, tá? Diferentemente das redes IPv4, em que é opcional, porque muitos serviços no IPv6, como, por exemplo, a descoberta de vizinhança, detecção de endereço duplicado, autoconfiguração de endereços IP, são necessários aqui a comunicação multicast, tá? Esses endereços multicast. Então, no IPv6, o multicast é muito importante. Agora, estamos falando dos endereços unicast, multicast e ncast, né? Os ncast, pessoal, são responsáveis por identificar um host de maneira única, né? Por meio de uma interface específica. Então, envie um pacote para um endereço unicast, será entregue para uma única interface, assim como é no IPv4, tá? Isso aí todos vocês já sabem. Só que no IPv6 existem endereços insuficientes para que cada host na internet, né, tenha seu endereço unicast público, tá? O que vai viabilizar a manutenção do modelo fim a fim. Então, no IPv6, a tendência, né, é que cada máquina realmente tenha o seu endereço unicast público, tá? E que a gente, de certa forma, defina ao NAT. E no IPv6, então, a gente tem aqui os endereços unicast de 3 tipos: o link local, unic local e o global unicast. Falando primeiramente do unicast link local. Ele é reservado exclusivamente para comunicação local em nível de enlace, tá? E é fundamental para assegurar a operacionalização de várias funcionalidades inerentes do IPv6, como autoconfiguração de endereço, descoberta de vizinhança e protocolos de roteamento, tá? Então, esse endereço unicast link local, eles sempre existem e são automaticamente atribuídos em todas as interfaces que suportam ao IPv6 pelo SO, tá? Então, quem já fez disciplinas aí da módulo 13, 4 da Cisco, enfim, eu já fiz alguma configuração com o IPv6, já percebeu que normalmente, além do endereço global, né, público, a gente tem também ali um endereço link local, tá? Que ele funciona, então, só localmente, né? E sempre é atribuído àquela interface. E pacotes com esses endereços, eles nunca podem ser encaminhados para fora da rede, né? Ficando restrito apenas à rede local, né? Ao enlace ou link.
Então, os endereços link local são iniciados em FE80, /10, tá? Então, os 10 bits iniciais sempre são esses aqui, 111010. Depois, os 54 bits seguintes são todos zeros, tá? E depois a gente tem aqui os bits para identificar a interface. Então, assim, por exemplo, a gente vai formar um prefixo de 64 bits no formato FE80, depois aqui uma sequência de zeros, /64. Né? Essa aqui é a parte de prefixo ali inicial. E o sufixo, que vai identificar os hosts, a gente pode gerar ele automaticamente a partir do MAC, por meio de um algoritmo de expansão denominado AUI64, tá? Que pega o endereço MAC e transforma ali em 64 bits. Tá? Então, quem já fez alguma, como falei, configuração IPv6 de roteamento aí, a gente normalmente usa esses endereços link local, FE80, né, como os endereços ali das interfaces dos roteadores, e a gente configura esses endereços nas máquinas, né, nos hosts, como gateway padrão, tá? Outro tipo de endereço unicast é o unique local, então a gente chama de unique local address, ou ULA, e são equivalentes àqueles endereços privados que a gente tem no IPv4, né, o 10.00/8, o 72.16/12 e o 92.68/16. Então, o equivalente do IPv6, dos endereços privados IPv4, são os endereços aqui unique local address, tá? Esses endereços, assim como no IPv4, não devem ser roteados na internet. E no IPv6, cada máquina do mundo pode ter seu próprio endereço público. No entanto, tá, existe um bloco reservado para endereços privados. Então, por mais que todas as máquinas possam ter seu endereço público, também pode ser utilizado aqui uma porção do endereço IPv6 como endereços privados, né? Que são os FC00/7. As recomendações de utilização dos ULA, né, que são os Unicast Unique Local, eles estão na RFC 4193, e esse bloco FC00/7, ele é dividido em dois blocos /8, na verdade, tá? Que é o FC00/8 e o FD00/8. Então, a gente teria esses dois blocos de endereços aqui, que são considerados privados no IPv6, tá? Então, aqui na estrutura desse endereço, a gente tem 7 bits iniciais, que é o prefixo. O oitavo bit é um bit L. Quando esse bit for 0, o prefixo, né, deve ser alocado futuramente por alguma entidade global. Se o bit for 1, o prefixo é alocado localmente, tá? Depois a gente tem 16 bits para criar a subrede, assim como a gente viu anteriormente, e os 64 bits aqui para identificar os hosts dentro dessa rede. Então, esse bitzinho aqui que vai dizer que se esses 40 bits aqui, eles vão ser localmente atribuídos ou globalmente, tá? Os endereços que são iniciados em FC00/8, eles deveriam ser alocados por uma autoridade global da internet, que é responsável por atribuir um ID de forma aleatória, tá? Mas um ID global. No entanto, essa autoridade ainda não existe, né? Que tem essa responsabilidade para essa atribuição de endereços, então esse prefixo ainda está indefinido, tá? Já quando os endereços começam com FD, 00/8 aqui, esses endereços daí estão efetivamente em uso e o ID global deve ser definido localmente pela empresa. Então, por exemplo, também a empresa, eu que vou definir esses 40 bits aqui. E a gente vai utilizar normalmente um algoritmo, né, pseudo-aleatório para a geração do ID global. Tá? Então, aqui, por exemplo, o endereço gerado pelo algoritmo, pelo esse algoritmo, né, aleatório, FD08, AD3, E4C2B, 2.2/48. E com esse prefixo aqui, a gente consegue, então, criar subredes 2.1, 2.2, 2.3, até 2.FFFF, tá? Mas uma pergunta, para que utilizar um algoritmo pseudo-aleatório, né, para a geração do ID global? Se são endereços privados, assim como no IPv4, esses endereços eles não vão sair da rede local, tá? Eu não posso enviar um pacote com esse endereço. Por que eu não simplesmente escrevo qualquer coisa aqui nesses 40 bits aqui, ao invés de ter que usar algum algoritmo aleatório para isso? Qual é a ideia disso, né? É para evitar ao máximo que os endereços ULA sejam repetidos entre as empresas, tá? A ideia é que cada empresa tenha seu endereço privado único, para que, por exemplo, a gente não tenha conflitos caso as empresas se unam, tá? Ou, enfim, por exemplo, tem duas empresas lá que uma compra a outra, elas vão se unir, vão unir todas as suas redes. Se a gente tiver endereços privados únicos em cada máquina, essa união não teria nenhum problema, né? Não teria conflitos de IP. Agora, se tivesse IPs repetidos, teria algum problema. Então, a ideia é que permitam-se, né, que não haja prefixos conflitantes ao integrar duas redes, tá? Ou duas empresas, tá? Então, essa é a ideia de tentar sempre, por mais que seja um IPv6 privado, que ele ainda assim seja único, tá? Ou praticamente único no mundo, ok?
Então, essa aqui é a ideia. E o outro endereço aqui, Unicast, que é o Global Unicast, que é o endereço global público, assim como a gente tem lá no IPv4, né? Então, são os endereços públicos irroteáveis e cabe às autoridades dos diferentes níveis hierárquicos da governança da internet distribuí-los de forma coerente, tá? Assim como a gente tinha lá com o IPv4. Então, a IANA, ela separou uma pequena porção do estoque de endereços IPv6 disponíveis na internet para distribuir, então, para as entidades regionais. Então, são os endereços iniciados em 2000/3, tá? Que equivale à faixa de endereço 200.000.000 até 3FFFFFFF, sequência até o final ali de F. Então, essa faixa de endereço aqui é que atualmente a IANA distribuiu aí para as entidades regionais e é o que está espalhado no mundo, né, de IPv6 público, né, que é roteável na internet. Então, esse prefixo que atualmente foi distribuído, tá? Os 3 bits iniciais é 001, e daí a gente traduzindo isso, né, para o decimal, né, convertendo, dá o 2 aqui. E se o quarto bit for 0, se o quarto bit for 1, dá o 3, tá? Então, por isso que a gente tem aqui de 2 a 3, né, o início. Depois tem 45 bits, que é um prefixo global de roteamento, daí isso aqui depende de cada entidade regional, depois aqui no Brasil, por exemplo, do NIC-BR e dos ISPs, né, do provedor de internet, fazer essa divisão. E aí, provavelmente, receberiam aqui o usuário final, as empresas 1/48. Teríamos mais 16 bits para criar as subredes, né, a partir desse prefixo, e os outros 64 bits ali para identificar a interface ou as máquinas, né, desta rede. Então, a IANA distribuiu o prefixo /12 aí para as autoridades regionais por meio do prefixo 2000/3. Então, a partir desse /3 aqui, ela criou o prefixo /12, tá? E por meio desse prefixo aqui 2000/3, então, ela criou 512 prefixos /12. Então, desses 512, ela distribuiu apenas 6, né, para cada uma das entidades regionais e ficou o resto lá guardado para uso futuro. Então, o estoque de endereço do IPv6 lá das autoridades mundiais está cheio, né, com mais de 500 prefixos /12, tá? Então, ela pegou deu um para cada entidade e guardou o resto lá com ela, tá? Isso é uma pequena parte, né, pessoal, só do endereço IPv6 disponível, tá? A gente está indo só do 2 aqui até o 3, né? Então, tem muito mais coisa ainda. E a ideia é que realmente, então, que todos os dispositivos tenham um endereço público para tornar real, né, a internet das coisas, que a gente tem endereço disponível, né, para que qualquer dispositivo aí eletrônico possa se conectar à internet. Né? Tranquilo? Então, terminando aqui, pessoal, falando do multicast, depois do Unicast. Os endereços multicast, então, no IPv4, eles eram representados pela classe D, né, que ia de 224.000 até 239.000, e eram utilizados, por exemplo, em serviços de multimídia, de teleconferência, né, entre outros serviços. E já no IPv6, o multicast é essencial, tá? Ele vai fazer parte da essência da operacionalização do IPv6 por meio da criação e associação de vários grupos que as interfaces passam a integrar no momento da sua ativação. Então, no IPv6 tem vários grupos multicast que são utilizados para determinados fins, né? Então, aqui, algum deles, a gente vai ver em seguida. Endereços multicasts, eles sempre são iniciados por FF, 00. Então, sempre que eu ver um endereço FF, eu sei que é um multicast, tá? Então, todos os endereços iniciados por FF são multicast. E sempre será utilizado como destino da comunicação, nunca como origem, né? Isso também era verdade no IPv4. Então, aqui vamos ver 2, 3 exemplos de endereços multicast, que são bem utilizados, né? São que a gente sempre vê aí. Multicast all nodes, que é o FF02.2.1. Esse multicast, todas as interfaces de uma rede local fazem parte desse grupo. Tá? Então, devido à existência desse grupo aqui, o endereço broadcast não existe no IPv6. Tá? Eu já tinha falado isso lá anteriormente. Então, qualquer interface que está numa rede está ativa numa rede, ela pertence ao grupo all nodes. Tá? Então, quando uma máquina quer enviar uma informação para todos, que é o que acontecia no broadcast IPv4 lá, no IPv6, ela vai enviar, então, para o endereço all nodes, que é FF02.2.1. Um outro é o multicast all routers, que é o FF02.2.2. Nesse caso, todas as interfaces dos roteadores são associadas a esse grupo aqui. E é utilizado pelo protocolo de descoberta de vizinhança do ICMPv6, tá? Então, qualquer roteador na rede, ele vai pertencer a esse grupo aqui, multicast, tá? Então, eu consigo também atingir somente os roteadores da rede.
E um outro tipo de multicast, né? Claro, tem vários outros, tá? Mas aqui mais um é o multicast Solicited Node, que tem o formato FF02, 2.2.1, 2.FF, XX, 2. XXX. Daí o pessoal te pergunta, o que é esse XXX, tá? Esses 6 hexadecimais aqui, finais, eles vão representar os últimos 24 bits do endereço IPv6 unicast, tá? Ou ncast, tá? Então, seria, na verdade, lá o endereço IPv6 público, né? Então, esse multicast Solicited Node ele é utilizado na descoberta dos roteadores físicos dos hosts vizinhos, tá? Desculpa, dos endereços físicos, do MAC. No IPv4, isso era funcionalidade lá do ARP, né? Que fazia essa descoberta de endereço MAC a partir do IP. No IPv6, então, a gente tem outro tipo de protocolo para achar o endereço MAC dos hosts vizinhos. A gente vai ver isso mais na frente da disciplina, tem até atividade prática, tá? E para isso, então, é utilizado esse endereço aqui, tá? Então, como é que funcionaria aqui? Pegaria os 24 bits finais do endereço público da máquina, lá IPv6, colocaria aqui nesses 24 bits finais aqui, que são os xizinhos aqui, e aí, quando mandar a mensagem, a máquina, né, que verificar que esses bits finais aqui correspondem aos bits finais da IPv6 dela, ela vai responder, então, para quem fez a solicitação, tá? Então, quando a gente tiver depois a parte prática mais para frente, vocês vão ver que vai ser utilizado esse tipo de endereço aqui, tá? Então, que é utilizado para a descoberta do MAC, que é o que antigamente no IPv4 o ARP fazia. E aqui, por fim, os endereços Ncast, então, que é uma novidade do IPv6, e vai consistir de uma comunicação destinada para o nó mais próximo de um grupo de nós. Tá? Um para um de muitos, ou um para um de muitos, desculpa, ou um para o mais próximo, tá? Então, tem a possibilidade de a gente atribuir o mesmo endereço unicast para vários computadores, tá? Então, isso mesmo, parece um pouco estranho, mas a gente pode ter o mesmo endereço para mais de uma máquina dentro da rede, tá? Desde que a gente, na sua configuração, informe a palavra Ncast. E a inteligência de encaminhamento dos pacotes para o nó mais próximo vai ser responsabilidade dos roteadores intermediários, tá? Então, como vai ter mais de um destino com o mesmo endereço, mas vai ser um endereço Ncast, então, quando uma mensagem for destinada ao endereço Ncast, os roteadores têm que ter uma inteligência para enviar essa mensagem, né, somente para o host, né, para o dispositivo mais próximo, tá? Não pode chegar a todos, né? Então, a ideia é que somente o mais próximo desses dispositivos recebam essa comunicação. Então, um exemplo de utilização desse endereço Ncast seria, por exemplo, um cenário com múltiplos servidores DNS, que estão espalhados pela rede, então, que tem as mesmas configurações, como fossem backups, né, ou spades de servidores DNS. E aí, quando eu quero fazer uma resolução DNS, os roteadores ali seriam uma inteligência de pedir, né, ou fazer essa solicitação para o servidor que esteja mais próximo de mim, né? Por exemplo, eu estou aqui em Sombrio, tem um servidor DNS em Criciúma, dando um exemplo, e tem um outro lá em Floripa. Então, o roteador, se esses dois tivessem o mesmo endereço IP Ncast, quando eu fizesse uma solicitação, essa solicitação ela iria até Criciúma, né? E não até Floripa, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui bem simples. Então, a ideia do endereço Ncast é isso, eu poder ter vários equipamentos na rede com o mesmo IP, e quando eles forem solicitados, essa solicitação sempre chegar naquele que está mais próximo da origem, né? E, por fim, aqui os endereços especiais, como tem no IPv4 também, né? A gente tem o endereço 2001 DB8/32, que ele é reservado para ser mencionado em textos e documentos. No IPv4 a gente também tem um prefixo de endereço, uma quantia de endereços que também são reservados para serem mencionados em textos e documentos. O 2.2. Que é o teste de conectividade local, que é o loopback, né? Que no IPv4 é o 127. Qualquer coisa, né? No IPv6 a gente só tem o 2.2.1, que seria tudo zero, o último hexa igual a 1. O 2.2./128, que é um endereço não especificado, tá? Então seria um endereço não especificado. E o 2.2./0, utilizado em roteadores para apontarem uma rota, né, de saída quando não houver nenhuma rota mais especificada. Em outras palavras, é a rota padrão do IPv6, né? Lá no IPv4 é 0.0.0.0/0. Aqui é 2.2.0. E por fim aqui, a gente tem também o endereço IPv4 mapeado, né? Que ele é do formato aqui 0000FFF, IPv4. Então ele é utilizado para criar um mapeamento entre o endereço IPv4 e o IPv6, tá? E é utilizado em dispositivos como Access Point, Firewalls, entre outros. Que, por exemplo, então 0000FFF, 203.0.113.1. Parece um pouco estranho, tá? Mas o endereço é assim mesmo, é uma mescla aqui de IPv6 com IPv4,
E ele é utilizado bastante, pessoal, nas técnicas de transição, né? Entre IPv4 e IPv6, que a gente vai ver mais para o final da disciplina. Então, por exemplo, eu quero fazer uma comunicação de uma rede IPv6 para IPv4, então esse tipo de endereço é utilizado em algumas situações, tá? Claro, se a gente pegar isso aqui e converter em binário, vai dar exatamente 128 bits, né? Porque esse endereço IPv4 aqui final, ele tem 32 bits, e aqui a gente tem o restante dos bits aqui para completar os 128 bits, tá? Então, seria aqui outro tipo de endereço especial que a gente tem aí no IPv4, que faz o mapeamento do endereço IPv4 para um IPv6, tá? Por isso, e por hoje era isso aí. Sei que falei demais, mas é que essa parte tem bastante coisa mesmo, teoria. Até a gente começar a parte prática. Dúvidas, senhores? Tá só o Clóvis, o João e o Jonas, né? Tranquilo. Tranquilo? O Clóvis e o João já viram bastante, então é mais tranquilo, né? O Jonas, de repente, vocês têm alguma dúvida aí, Jonas? Só mesmo de gravar cada classe dos IPv6 ali, mas isso aí é com o tempo, né? Ah, tá, não, isso aí não... Para decorar ali não é algo que vai ser de primeira, né? E às vezes nem precisa decorar também, né? É mais só entender. Porque sempre a gente precisar, é só buscar a documentação, a gente tem acesso, né? Então, assim como no PV4 também, às vezes quando o cara esquece também, isso aí é normal. Pessoal, então semana que vem a gente vai ver cálculo de subrate IPv6, tá? Acho que vai ser numa aula, acredito eu, a gente consegue ver. Aí depois na outra a gente já vai começar já com a parte mais prática, tá? A gente vai ver também um pouquinho de teoria, já vai ter a parte prática lá, utilizando o Core. Então, inicialmente a gente vai ver ali vai ser umas configurações mais básicas, né? Da parte ali de PV6, deixa eu me lembrar aqui, agora de cabeça não estou lembrado. Vai ser o ICM PV6, depois a gente vai ver um pouco de configuração de endereço também, o Slack lá, que é autoconfiguração de endereço, tá? Daí a gente já começa a mexer um pouquinho mais na prática e vai ficando mais legal, beleza? Então, para quem ainda não baixou lá a máquina virtual, não instalou o VirtualBox, aconselho já fazer semana que vem, tá? Para deixar tudo pronto. Beleza? Mais alguma dúvida aí? Tranquilo? Não, tranquilinho. Então tá. Então, pessoal, só deixa eu parar a gravação aqui para depois postar lá no Siga.